Dando sequência, então, Mandamentos Recíprocos, né? Um livro maravilhoso do pastor Carlos Alberto, que tem edificado nossas vidas. Você pode e deve adquirir este livro e tê-lo como cabeceira de cama, sabe? Ali na cabeceira de sua cama, você coloca ele ali, porque você vai ser muito abençoado sempre. E o pastor Carlos Alberto dividiu o livro em várias mensagens de edificação, são 25 mandamentos recíprocos, e eles foram divididos também dentro de grupos que trazem para nós a edificação nos relacionamentos. Primeiro nós vimos para a construção, né? A construção de relacionamentos saudáveis, os mandamentos recíprocos que visam a construção de relacionamentos saudáveis. Depois nós vimos os mandamentos recíprocos que visam a proteção, então a construção, a proteção, e hoje nós vamos entrar dentro deste bloco que fala sobre a edificação dos relacionamentos. Então, mandamentos que visam a edificação dos relacionamentos uns aos outros, uns com os outros. Dentro destes mandamentos para a edificação, nós vamos começar com aquele que fala sobre edificai-vos uns aos outros. E o texto de base, de fundamento para a nossa reflexão nesta manhã é 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, quando a Bíblia diz assim: por isto, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, exortem-se, consolem, animem e edifiquem-se uns aos outros, ou seja, é esta reciprocidade. Como nós temos insistentemente visto aqui nas nossas lives, primeiro vimos a questão dos relacionamentos, né? Aquela série Deus Valoriza os Relacionamentos, porque para nós é importante isso. Entendemos que a vida cristã é uma vida de base de relacionamentos uns com os outros. Não há vida cristã isolada, não há vida cristã independente. Todos nós estamos ligados, pois fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quem faz parte do corpo de Cristo não anda só, não vive só. E isso nós sabemos que cuidar, nos relacionar uns com os outros, proteger uns aos outros, edificar uns aos outros, além de ser um mandamento bíblico, é o modelo, é o exemplo que você e eu temos de Jesus. Então, quando nós vivemos para a edificação mútua, quando nós vivemos para servirmos uns aos outros, para abençoarmos uns aos outros, nós temos o conceito claro para nós, isso é muito importante nós entendemos, que Jesus ele está em todo o tempo desejando que você e eu recebamos, tenhamos da parte dele o melhor para as nossas vidas. E o melhor de Deus sempre está na sua palavra. Guarde isto. O melhor de Deus sempre está na palavra de Deus. Edificai-vos uns aos outros. Paulo, escrevendo aos irmãos que estão na Tessalônica, na igreja de Tessalonicenses, ele fala de forma muito específica, porque edificar é construir, é você ter a ideia, o conceito de uma construção. E ele elabora isto à luz de uma construção física. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Gente, eu sei que talvez isso possa parecer repetitivo, mas a pessoa ser espiritualista, ter aquela aura de espiritualidade, ter aquela coisa altruísta, ter aquela coisa zen, tal, né? Tudo bem, isso faz bem para a saúde, faz bem para a alma, não tem nenhum problema. Mas ser espiritual à luz das Escrituras Sagradas, que é outra coisa que eu fico repetindo, né? Toda hora eu estou repetindo. Nós somos cristãos pela palavra de Deus, ok?
Nós somos crentes na Bíblia. Nós somos tradicionais. Houve uma divisão, existe uma divisão entre aqueles que creem nos dons espirituais e os que não creem na prática e na experiência presente neste tempo dos dons espirituais. E aí há uma divisão, entre aspas, se assim pode dizer, entre os chamados pentecostais, hoje já existe neopentecostal e um monte de nome por aí, e os chamados tradicionais. Então eu quero dizer para você que eu sou um tradicional bíblico. Se a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e permanece para sempre, aquilo que está na Bíblia é que eu quero para a minha vida. E a Bíblia diz que os dons espirituais, eles nos foram dados para serem experimentados hoje. Jesus foi elevado aos céus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo de derramar sobre os homens o Espírito Santo, para que estes fossem cheios do Espírito Santo, para que eles recebessem os dons do Espírito Santo. Então a palavra de Deus diz que nós somos espirituais, porque Deus faz habitar em nós o Espírito que é santo, e este Espírito que é santo produz o fruto do Espírito, que envolve características de moldar, que moldam, que formam o nosso caráter, moldam, aperfeiçoam, mudam nossa personalidade e nos levam a experimentarmos os dons dos ministérios e dons que a Bíblia diz, busque com zelo os dons espirituais. Então você busca e você se torna uma pessoa espiritual. Repito, insisto, espiritual na Bíblia é quem tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Nós somos chamados como pedras vivas para a construção, para a edificação de uma casa espiritual. Então você e eu somos pedras nesta representação física, e nós estamos sendo unidos para a edificação de uma casa espiritual. Dito isto, a Bíblia diz que nós devemos edificar uns aos outros. É óbvio que a nossa maturidade espiritual, crescimento espiritual, nós sabemos disso, vem de Deus, tem a base no Espírito de Deus, ok? Mas é no relacionamento uns com os outros que nós vamos edificar uns aos outros. Então nós precisamos, como em uma casa que nós vamos construir, nós precisamos ter um planejamento. A gente precisa saber como que nós desejamos, qual o objetivo, qual o propósito e com qual estrutura ela será edificada. Você precisa levantar os recursos necessários. Na verdade, Jesus chamou-nos a atenção para isso. Você não deve começar a construir sem ter um planejamento dos seus gastos, para que você não seja uma pessoa, além de envergonhada, que possa inclusive envergonhar o Evangelho, fazendo e assumindo responsabilidades que você depois não pode honrar. Então você precisa ter uma relação, um planejamento, um propósito, um objetivo. Você precisa ter os recursos. Esse crescimento, esses recursos à luz das Escrituras Sagradas, é o tempo, falando espiritualmente, que você e eu vamos dedicar a buscar ao Senhor, dedicar à leitura da palavra, dedicar a bons materiais e dedicarmos-nos aos relacionamentos do discipulado, do envolvimento uns com os outros, da proteção, da cobertura espiritual uns aos outros, do compartilhamento uns aos outros, da confissão dos nossos pecados uns aos outros. Não estou dizendo que você sair proclamando, propagando, anunciando, confessando o seu pecado para todo mundo. Quando eu falo uns aos outros, você tem que escolher uma pessoa, de preferência do mesmo sexo, de preferência uma pessoa madura, íntegra, experimentada na palavra, gente que você possa confiar, que sabe guardar coisas que ouve e sabe orar por você para que você seja abençoado. Dito isso, nós precisamos passar por algumas etapas fundamentais. Na construção de uma casa, você começa com alicerce, você começa com a base. Se você não tiver uma base boa, uma fundação boa, sólida, eu já falei sobre isso aqui também, né? Quando nós fomos construir o prédio atual que nós estamos, nós encontramos lá no fundo do lote uma rocha
Então, para nós foi um negócio, de certa forma, ruim em relação à rocha que nós encontramos, mas ao mesmo tempo nós tivemos um problema. Nós tivemos que cavar, nós tivemos que trabalhar ali com dinamite expansiva, uma série de coisas. Porém, por outro lado, nós tivemos uma estrutura muito mais sólida. Então, quando você está estabelecendo esse tipo de fundamento, esse tipo de construção, a base, o fundamento, a edificação, ela só será bem sucedida se você tiver uma fundação boa. A palavra de Deus, veja bem, palavra de Deus, eu disse aqui e vou repetir, viu, gente? Não é para viver com o conto da carochinha, não é para ficar pensando em outras coisas, é palavra de Deus, ok? A palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, veja que é Jesus quem disse isso, não sou eu não é invenção minha, está na Bíblia, se você quiser pode conferir, se você não está com o livro aí do pastor Carlos Alberto. Mateus 7, 24 a 27 diz assim, Jesus, tá? Portanto, quem ouve essas minhas palavras, ele estava encerrando o chamado Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele estava encerrando esse sermão, e ele diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Então isso aqui, gente, são os momentos de lutas, tribulações, provações, tentações, adversidades, necessidades, privações que a gente vive. Cai chuva, transborda os rios, sopraram os ventos. Nós, valadarenses, sabemos bem o que é transbordar o rio com tantas enchentes que já vivenciamos, não é verdade? E a gente sabe o estrago que faz. Deram contra aquela casa, mas ela não caiu, disse Jesus, porque tinha seus alicerces na rocha. Estava lá o alicerce na rocha, ela não caiu. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato. Um é prudente, o outro é insensato, que construiu, que edificou a sua casa sobre a areia. Foi mais rápido, sobre a areia rapidinho, você cava ali, não tem dureza, não tem nada, você cavou. Caiu a chuva, como a da outra, transbordaram os rios, como a da outra, sopraram os ventos, como a da outra, e deram contra aquela casa, como a outra. A diferença é que ela caiu, e foi grande, diz a Bíblia, a sua queda, a sua ruína. Se você tem uma estrutura boa, você pode levantar as paredes, você pode partir para toda a parte de acabamento, você pode, como se diz, expandir a edificação da sua casa. Portanto, a primeira coisa que você e eu precisamos na nossa vida espiritual é a base, é o fundamento. E eu não posso deixar de trazer para você nesta manhã uma reflexão e um questionamento de como está a sua base espiritual, sua base cristã. Gente, eu mudei de religião, eu era de uma religião, mudei para outra. Eu era de uma igreja, mudei para outra. Eu agora estou da comunidade da graça. Deixa eu falar com você uma coisa. Você pode ter religião, você pode mudar de religião, você pode ser da comunidade da graça, você pode ser crente, você pode ser o que você quiser, meu irmão. Deixa eu dar uma notícia para você. Se você não nascer de novo, se você não tiver uma vida nova, se você não tiver um novo coração, se você não estiver crucificado com Cristo, se você não morrer para o pecado, se você não for libertado pela verdade, pois a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, palavras de Jesus, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavras de Jesus. Se você não experimentar a graça de Deus, a transformação, o morrer, hoje eu vou provocar você. Você já morreu, já está morto, já está crucificado com Cristo? Porque quem não morreu, vive para si. Quem morreu com Cristo crucificado, vive para Ele, porque a Bíblia diz que Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu fiz um comentário na live que eu realizei como convidado pelo pastor Osmar,
a respeito da questão do testemunho. Eu tenho ouvido e visto, preste atenção nisto, meu irmão, porque isso trata de base, de estrutura e fundamento, parece que não. Quando você que é cristão hoje, que nasceu de novo, é uma pessoa, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, quando você pega e começa a falar do seu passado, trazendo isto com glória, porque as pessoas ficam, você fazia isso, você fazia aquilo, nossa, deixa eu dar uma notícia para você, do meu passado pecaminoso eu tenho vergonha. Eu louvo a Deus porque Ele jogou no esquecimento para trás das costas dele o meu passado. E ainda que eu tenha alguma lembrança do meu passado, eu peço ao Senhor que me livre inclusive destas lembranças e que para trás das minhas costas também fique no passado o meu passado. Porque deixa eu dar uma notícia para você, você e eu muitas vezes ficamos contando os nossos feitos, entre aspas, notáveis dos nossos pecados, da nossa vida de impiedade, e os nossos filhos ficam ouvindo e vendo, estão vendo. Aí você conta da sua valentia, você conta da sua iniquidade, da sua impiedade, da sua perversidade, das suas brigas, das suas cachaças, você conta das suas noitadas, você conta das suas festas, das suas baladas, e vai contando. E a criança está ali ouvindo. Papai é meu herói, mamãe, nossa, mamãe é 10, mamãe fazia, acontecia, mamãe rodava o barraco, mamãe fazia... Aí quando a criança chega na adolescência, o que ela faz? Ela faz a mesma coisa que ela ouviu de você, porque você edificou, fundamentou a história, a personalidade dela na impiedade das suas palavras, na iniquidade da sua vida passada, perversa. Portanto, meu irmão, minha irmã, deixa eu dar uma notícia para você, edifique sua vida e sua casa no novo de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. O seu passado, o meu passado, o nosso passado não tem valor para Deus e não deveria ter valor para nós, para ser destacado e citado e testemunhado como uma coisa que fosse de outro mundo. Se eu falar que isso é uma coisa, meu irmão e minha irmã, passado é passado, pecado mata, pecado não deve ser destacado. Tem gente que vai dar testemunho da sua conversão, fala 20, 30, 40, 50 minutos do inferno, fala 50 minutos de desgraça, fala 50 minutos de caos, fala 50 minutos de coisas ruins, aí depois pega 10 minutos e diz, mas Jesus me transformou, Jesus me alcançou, estava andando e uma luz surgiu. Ora, por favor, você é uma nova criatura. Eu quero saber o seguinte, o que você tem de novo para dizer do Espírito Santo, da graça de Deus, da glória de Deus sobre a sua vida? O que você tem de novo para dizer que ontem Deus falou com você, fez você crescer, fez você ser uma nova criatura, alguém que está experimentando o novo de Deus? O que fez isso? É isso que importa para nós. Para nós não importa o que ficou no passado, para nós não importa aquilo que está lá, para nós importa o novo de Deus. Edifique a sua vida no novo de Deus, edifique a sua casa no novo de Deus. Você é pedra viva, você é casa espiritual. A palavra de Deus em Efésios 4, de 11 a 13, nos mostra o caminho, irmãos, que nós devemos seguir para edificarmos uns aos outros. Efésios 4, de 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja bem, meus irmãos, veja bem, ele fez isto, preste atenção, por gentileza, que o Espírito Santo nos revele nesta manhã, porque esses ministérios, eles não podem ser tomados como algo que nos faça melhor do que qualquer outro, que o Espírito Santo nos revele isso, gente. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos diferentes, eu sou como você. Se Deus me chamou numa área, vai te chamar em outra se ainda não chamou, mas tudo tem um propósito, um fundamento. Eu comecei esta live falando sobre isso, que o pastor Carlos Alberto fala, qual que é o propósito, qual que é o objetivo da nossa vida, da edificação, da construção. Então veja, os ministérios, os dons,
Preste atenção na Bíblia, por favor. Ele designou, ele, não somos nós. Ele, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com o fim, com a finalidade, com o propósito, com o objetivo de preparar os santos, todos os que estão em Cristo, que são uma nova criatura, que estão crucificados com Cristo, que morreram para o pecado, que têm a base, o fundamento da sua existência, da sua vida em Cristo. Ele preparou. O propósito, a finalidade é preparar, é capacitar, é formar os santos para a obra do ministério. Os santos, todos nós vamos contribuir, todos nós vamos pastorear uns aos outros, todos nós vamos edificar. Olha o que a Bíblia diz: para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo, você, eu, nós, juntos, casa espiritual, chamados para sermos sacerdotes santos, o corpo de Cristo seja edificado, vai crescendo, vai edificando, até que todos alcancemos a unidade da fé, a fé em Jesus, a fé na palavra de Deus, a unidade. Não importa se você é presbiteriano, se você é batista, se você é comunidade da graça, se você é católico. Eu quero saber o seguinte: nós somos bíblicos. Pessoal, nós somos bíblicos. O que você é? Eu sou bíblico. As pessoas às vezes perguntam para mim: mas você não é católico? Eu sou católico, do católicos, universal. Eu sou apostólico, dos apóstolos, mas eu sou bíblico, eu não sou romano, eu não sigo as regras das leis da igreja apostólica, da católica romana. Eu sigo as regras, as leis, os princípios, os fundamentos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não importa o que a comunidade da graça tenha como estrutura, o que a batista, presbiteriana ou qualquer outra tenha, não tem nenhum problema, desde que esteja na Bíblia. O que não pode é uma instituição humana que quer fazer, na verdade pode, não deveria, com que as pessoas creiam ou sigam aquilo que elas querem. Não, é o que a Bíblia diz, e a Bíblia está dizendo que nós somos o corpo de Cristo, que este corpo de Cristo deve ser edificado uns aos outros, uns pelos outros, e que nós vamos alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Irmãozinho amado, precioso, larga a mamadeira, filhinho, você já cresceu, você não é mais bebezão, larga de mimimi, larga de beicinho, para com isso e cresce. Tem gente que está vivendo no corpo de Cristo, que a vida toda é coitadinho, a vida toda é mimimi, reclama o tempo todo, reclama do pastor, reclama do irmão, reclama não sei quem. Para de murmurar, meu irmão, coloque no seu coração gratidão e contentamento, vai edificar uns aos outros, cresça, você é maduro, gente adulta, come alimento sólido, chega de leite. Cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude, a medida, a estatura da plenitude de Cristo, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito, esta é a base, este é o fundamento, que nós alcancemos, que nós cresçamos. Então, cresça na graça, cresça no conhecimento do Senhor Jesus. E tudo isto acontece para que nós possamos viver uma vida abundante, uma vida maravilhosa, uma vida cheia da graça de Deus, uma vida cheia da bondade de Deus, uma vida onde você possa experimentar o melhor de Deus, a edificação uns aos outros, gente.
Ela é dentro do propósito de que Deus estabeleceu o relacionamento, a reciprocidade para edificação, para crescimento. Efésios, se você puder, abra sua Bíblia comigo, capítulo de número 4. A palavra de Deus é perfeita, não é verdade, irmãos? Então a gente precisa sempre ler, meditar, refletir, nunca é demais. Efésios capítulo 4 diz assim: rogo-vos, pois eu, Paulo escrevendo a esses irmãos que estão em Éfeso, prisioneiro no Senhor, que vocês andem, que vocês vivam de modo digno do chamado, da vocação, do ministério que vocês foram chamados. Eu rogo a vocês, vocês têm esta vocação, com toda a humildade e mansidão. Vocês devem viver isto, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo, na perfeição da paz, porque há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então a palavra de Deus, eu quero que você entenda isto, que é muito importante. Ela está dizendo o seguinte: você e eu fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós não podemos perder isso, sabe, irmãos? Essa questão do evangelho, essa questão do princípio da palavra de Deus, para nós, para você e para mim, ela deve ser renovada todos os dias. Gente, nós temos emoções, sentimentos variáveis, instabilidades, incertezas, inseguranças, nós temos tudo. Você é humano. Aliás, reconheça-se humano, tá? Você não é super-herói, você é humano. E essa nossa humanidade, ela tem limites, ela tem situações em que nós, na nossa humanidade, tem hora que eu quero fazer alguma coisa, ainda que para servir ao próximo, mas eu não aguento. O meu corpo aqui, esse corpo, ele é limitado, essa mente aqui, ela cansa, tem hora que eu tenho que descansar a mente, entrar no ócio, a mente tem que entrar no nada, né? Desplugar. Mente acelerada, mente que não para, é mente desgastada, é neurônio que vai morrendo e que não vai sendo renovado. Então, a gente tem que entender isto, mas entendendo isto, não perder o fundamento, a base, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós precisamos ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, abençoar uns aos outros. A edificação uns aos outros é o mandamento de Jesus. A edificação uns aos outros é a base para que nós possamos crescer, para que nós possamos, a cada dia, experimentar o melhor de Deus. E eu vou encerrar com você nesta manhã, lendo a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, que eu acho que vai trazer muita alegria para nós, porque é isso que você e eu devemos viver. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que você e eu possamos caminhar nesta medida, na medida da graça de Deus, do amor dele, da bondade dele, imitando a ele, buscando ser como ele, lembrando que nós fomos criaturas, mas agora somos filhos, e a Bíblia diz: filhos amados de Deus. Portanto, ande, viva, relacione-se, edifique o seu irmão como um filho amado de Deus. E lembre-se, a graça de Deus está sobre a sua vida. A graça dele, superabundante graça, está sobre a sua vida. A inteligência espiritual está sobre a sua vida, para que em todo tempo ele possa abençoar, ele possa trazer para a sua vida a expressão maior e melhor de que Jesus Cristo, ele não está morto, ele ressuscitou, mas ele não ficou no céu, ele continua aqui na terra, através da sua vida, através da minha vida,
Jesus se faz presente entre nós, através de nós. O Cristo que habita em você é o Cristo que edifica a minha vida. O Cristo que habita em mim é o Cristo que edifica a sua vida. Por isso, o mandamento está dado. Vamos praticá-lo. Edificai-vos uns aos outros. Vamos fazer isso em amor, com toda alegria, com toda gratidão, reconhecendo que somos limitados, finitos, mas sempre estamos abençoando, servindo e edificando uns aos outros.